Eu acho que o ano era 2015 ou 2016. Eu não lembro muito bem. Eu tinha acabado de ler o mangá original de Mazinger Z e eu estava com um gostinho de quero mais. O anime dos anos 70 nem havia ganhado uma legenda na época. E o mangá de Great Mazinger possui apenas 2 capítulos em português até hoje. Eu queria mais Mazinger. Foi aí que a Netflix disponibilizou Shin Mazinger Z em seu catálogo. E o melhor, com dublagem em português do Brasil, meu Brasil brasileiro. Mas hoje, a única versão que eu encontro na internet é a legendada. A dublada se perdeu, pois ninguém a salvou. Brasil, meu Brasil brasileiro. Senhoras e senhores, inscritos e não inscritos, assim vocês seguiram a história do canal Mega Mania Mecha até esse ponto. Eu, o ousado patriarca que decidiu criar o único canal focado em animes de robôs gigantes desse país, vai finalmente entrar no mundo de Mazinger Z criado pelo mestre sádico Go Nagai. Isso significa que esse vídeo é especial. Shin Mazinger Z! Shin Mazinger Z! Quantas boas memórias que não vão voltar! Shin Mazinger Z é um anime lançado em 4 de abril de 2009 e teve ao todo 26 episódios. Essa série faz uma releitura da história do mangá de Mazinger Z, que até então era apenas uma história base para o anime de 1972. Junto do anime de Shin Mazinger Z, foi lançado 2 mangás da franquia para acompanhar o anime. São esses, Shin Mazinger Zero e Shin Mazinger Shokugeki H-Ren. Esses mangás não possuem relação com o anime de Shin Mazinger Z. Em 2012, os 2 primeiros episódios do anime ganharam uma dublagem pelo estúdio BKS em São Paulo. O motivo desses 2 episódios terem sido dublados na época era para lançá-los em feiras de televisão para possíveis aquisições. Porém, ninguém se interessou em comprar o anime para exibir em seu canal. O que sinceramente eu entendo o motivo. Mas depois eu falo sobre isso. 3 anos depois, o anime teve sua estreia no Netflix em novembro de 2015. Dessa vez dublado pelo estúdio PW em Belo Horizonte. Já deu pra sentir o nível, né? Se você não viu essa dublagem, você perdeu uma das maiores pérolas hilárias da dublagem brasileira de tão ruim que era. Então, se você sabia que esse anime existia, mas não sabia se ele era bom ou ruim, eu estou aqui para dar a resposta, nesse episódio do Mega Mania Mecha. Então, vamos nessa, gente! Resumo da sinopse. Como eu disse antes, Shin Mazinger Z é uma releitura do mangá original de Go Nagai, mas ela também é uma mistura de elementos de outras obras do autor, o que eu vou falar mais sobre na parte de curiosidades. E por causa dessa mistura é que o enredo do anime se destaca das outras séries da franquia. A história começa no episódio 2, porque o episódio 1 é uma merda, só pra você saber. O vilão principal do anime, o Dr. Hell, está de olho na energia fotoatômica, a mais poderosa já descoberta pelo homem e pela mulher. A pesquisa dessa fonte de energia estava sendo feita no Japão, óbvio, e finalmente foi completada. E isso faz com que o Dr. Hell tenha aquele tique de vilão e manda o Barão Ashura, o seu servo mais leal, até o Japão para apoderar-se da energia fotoatômica. O negócio é que tinha um cientista que sabia do Dr. Hell e entendia de robótica e energia fotoatômica como ninguém. Esse cara é o Dr. Juzo Kabuto,
que cria um robô gigante extremamente poderoso com a intenção de dar para o seu neto e protagonista da história, Koji Kabuto. Que é óbvio que esse robô é ninguém menos que Mazinger Z, não é? Fim da sinopse. Agora que eu expliquei a primeira parte da forma mais breve possível, vamos falar dos personagens da forma mais breve possível. Como sempre, começando pelo protagonista, Koji Kabuto. Koji é o protagonista sangue quente que pilota o robô Mazinger Z. Eu já havia falado dessa personalidade sangue quente num vídeo do Dan Kuga, mas eu não expliquei sobre o que se trata. Bom, personagens de sangue quente são aqueles que agem antes de pensar, mas isso também quer dizer que eles não vão desistir de qualquer desafio. Eu pessoalmente gosto do Koji. Eu não tenho nenhum problema com ele ser um personagem sangue quente. Até porque ele não me irritou em nenhum momento. Sem falar que ele é carismático também. Então, ó, nota 10 pro Koji. A personagem feminina principal do anime é a Sayaka Yumi. Sayaka é mais parecida com a sua contraparte do mangá original, o que é muito melhor. No anime dos anos 70, ela é muito temperamental, o que a torna chata. Mas como ela é igual à versão do mangá, tá ótimo pra mim. Temos também a Tsubasa Nishikiyori. Tsubasa é a principal aliada do Mazinger Z na luta contra o Dr. Hell. Ela tem um passado obscuro e que, conforme a história avança, nós vamos descobrir cada vez mais junto com os personagens. Para não deixar os personagens de alívio cômico de lado, temos Shiro Kabuto. Shiro é o irmão mais novo de Koji. Ele é jovem e animado com um lado travesso. Das crianças dos animes e mangás mechas de Go Nagai, Shiro talvez seja o único que tem um destaque bom na história. Tirando o Geiki de Getter Robô Armageddon. Também temos o inspetor Yamitaro Ankokujin. Ankokujin é um personagem que existia no mangá original, se bem que eu nem lembro o que ele fez lá. Mas aqui ele ganhou um destaque, se tornando um personagem recorrente na série. Ah, mas é claro que não posso deixar ele de fora, né? O Boss. E assim, esse é o nome dele. Boss é um ótimo personagem nessa série, mesmo que eu ache que ele está um pouco apagado aqui. Mas também, ele nunca foi de muito destaque em outras séries Mazinger. Então, não é um problema muito grave. Agora vamos falar dos vilões, porque aqui eu ligo pra eles, sim, ao contrário dos vilões de Dan Kuga. Começando com o vilão principal da série, o Dr. Hell. O Dr. Hell é o típico vilão cientista maluco que quer dominar o mundo. Ele é um homem cruel e impaciente, que procura conseguir o que quer não importando as circunstâncias. Se tem uma coisa que eu gosto mesmo dessa versão do Dr. Hell de Shin Mazinger Z, é a capa dele. Eu odeio aquele colã verde que colocaram nele na série Eu odeio aquele colã verde que colocaram nele na série clássica. Essa capa é bem legal mesmo. E eu lembro que ele também tinha uma capa dessa na série do Mazinkaiser. Ou seja, é bem legal. Dr. Hell é um vilão legal por causa da capa dele. O Visconde Pigman, ele existe. Pronto, já falei dele bastante. Próximo! O Code Broken, que eu lembro que na dublagem brasileira de Shin Mazinger Z ele é chamado de Conde Decapitado. O Code Broken é o comandante da divisão aérea do Dr. Hell. Ele é leal ao Dr. Hell e segue suas ordens sem questionar. Aqui em Shin Mazinger Z, ele serviu quase como um alívio cômico, principalmente quando sua cabeça descorpada é derrubada no chão, o que é diferente no mangá. Mas é claro que eu deixei o melhor personagem por último, que é ninguém mais, ninguém menos que ele, o Barão Ashura. Cara, o que eu falo dele ou dela? Acho que eu devo falar da aparência dele primeiro. Sem dúvidas, a característica mais marcante desse personagem é a aparência dele. Metade da esquerda do Barão Ashura é um corpo masculino, enquanto a outra metade é um corpo feminino. No mangá, o Barão Ashura é um servo leal ao Dr. Hell, seguindo suas ordens sem questionar e nunca querendo sua desaprovação. Isso é, no mangá. Aqui o Barão Ashura é um personagem que tem tanta presença e importância
que ele é quase como se fosse o real protagonista desse anime. E é só assistindo pra saber, cara, porque o Barão Ashton tá... não posso falar, só ele tá massa aqui. Agora eu vou falar algumas curiosidades de Shin Mazinger Z, e sério, elas são bem da hora. Bom, acho que eu devo começar dizendo que Shin Mazinger Z não foi a primeira releitura do mangá original de Mazinger Z. A primeira foi um mangá feito pelo próprio Go Nagai chamado Z Mazinger, de 1998. Esse mangá adotou elementos da mitologia grega que também foram reutilizados em Shin Mazinger Z, porém, claro, com alterações para não ficar 100% igual. O anime de Shin Mazinger Z também tem personagens que foram feitos baseando em outros da carreira de Go Nagai, como é o caso da Tsubasa, que foi originalmente uma personagem de Gakuen Taikutsu e futuramente fez uma aparição em Violence Jack. Essa última foi usada como base para a versão dela em Shin Mazinger Z. O Visconde Pigman, apesar de ser o mais esquecível entre os vilões de Mazinger Z, ele aqui possui a sua melhor versão em termos de design, já que o Visconde Pigman no mangá e no anime era desse jeito. Sim, ele era desse jeito mesmo. Selo Go Nagai de qualidade! Ainda falando do Visconde Pigman, em Shin Mazinger Z, o Visconde Pigman em sua forma de ser humano é baseado no design de Jin Mazinger, de Violence Jack, que é a versão humana de Mazinger Z. E agora você sabe que o Mazinger Z tem uma versão humana em outro mangá de Go Nagai, não é? E por fim, o Energy Z. Na história de Shin Mazinger Z, o Energy Z é um protótipo do Mazinger Z. E bom, o Energy Z era na verdade o primeiro conceito de mecha que Go Nagai tinha para o seu mangá que ainda estava em fase de criação, antes de chegar na versão final que temos hoje. Eu realmente gosto de Shin Mazinger Z, mas o primeiro episódio... nossa, é horrível! Eu fui mostrar Shin Mazinger Z para um amigo meu e eu fui burro bastante para esquecer desse detalhe. O episódio 1 é um bando de cenas picotadas dos episódios seguintes do anime, o que te deixa confuso. E eu sei que muita gente não assistiu esse anime graças a esse episódio, o que nos leva para a feira de televisão em que Shin Mazinger Z foi apresentado. Como nós sabemos, os 2 primeiros episódios foram dublados e passados dessa feira. Mas imagine só os caras vendo um episódio confuso desses. É óbvio que os caras da TV deram um não para Mazinger Z. E eu nem vou falar que a Netflix pegou essa série com uma dublagem medonha, até porque a dublagem se perdeu. E eu não lembro da dublagem também, então eu não vou falar dela. Agora falando de outras coisas, a animação do anime é decente, até que é bem movimentado. O design mecânico do anime também é bom. Na verdade, a maioria dos mechas já existiram, eles foram apenas atualizados de forma básica. Mas eu não sei se teve algum mecha que nasceu nesse anime, então, né. Mas que os velhos conhecidos estão legais? Ah, se estão. Mas uma coisa negativa desse anime mesmo é o bendito gancho para uma continuação. Os produtores do anime tinham planos para uma continuação, com Great Mazinger. Mas o anime foi um fracasso no Japão, e esses planos foram abandonados, infelizmente. Agora a conclusão. A conclusão desse vídeo vai ser complicada, mas eu vou tentar. Shin Mazinger Z é um anime que eu gosto. Ele tem tudo que o bom anime mecha deve ter. Personagens memoráveis, mechas incríveis, momentos épicos e reviravoltas imprevisíveis. Não consigo imaginar um anime melhor para conhecer Mazinger Z do que este. O próprio Mazinger Z está ótimo aqui, assim como os vilões. A maioria das escolhas de roteiro funcionam muito bem, com exceção do primeiro episódio. As lutas são bacanas, Mazinger Z nunca foi de ter lutas épicas, mas aqui eles tentam dar o máximo de si para ter boas cenas de ação. E isso merece pontos. Shin Mazinger Z é um anime que eu gosto e recomendo.
Se você pular o primeiro episódio e assistir tudo a partir do segundo, será uma ótima experiência para você. Mas é claro que isso é só a minha opinião pessoal. E se você assistiu esse vídeo até aqui, dê like. E se você é um fã de animes mechas, se inscreva no canal, que aqui só fala de animes de robôs gigantes. Mas e você? Já conhecia Mazinger Z? Comentem aí que eu certamente vou ler. Agora eu me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Até o nosso próximo encontro.